E aí, galera, tudo bom? Bom, vamos continuar com as nossas outras questões. Nós paramos, deixe-me ver, na 71. Agora nós iremos para 72. Vamos ler a questão? Bom, em um estudo sobre extração de enzimas vegetais para uma indústria de alimentos, o professor solicitou que um estudante escolhesse entre 5 soluções salinas disponíveis no laboratório, aquela que apresentasse o mais baixo valor de pH. Sabendo que todas as soluções disponíveis no laboratório são aquosas e equimolares, o estudante deve escolher a solução D. Bom, vamos ver no quadro as soluções. Bom, galera, percebemos na questão que ele me pede o pH mais baixo. Se ele quer um pH mais baixo, então ele quer um pH ácido, ok? Ele falou que todas essas soluções elas são aquosas. Se está em água, a água é H mais água, H mais ou H menos. Ok? Bom, quando esses compostos eles caem em água, eles se decompõem em íons. Então, o íon positivo juntará com o negativo da água e o negativo juntará com o positivo da água. Então, você vai perceber que nós temos aqui tudo é sal. Todos esses aqui são sais, ok? Então, repare o que vai acontecer. Bom, no nosso primeiro exemplo, nós temos um NH42C2O4, que é o cromato de amônio, ok? Ele vai se decompor em NH4 mais C2O4 2 menos, ok? Veja, da outra questão. Como eu vou ter juntar com positivo, vai ser o negativo, o H menos, ok? Quando junto os dois, fica NH4, OH. E o H mais vai juntar aqui. Esse 2 vai descer, H2C2O4, ok? Bom, essa base aqui é fraca, ok? Bases de amônio são tudo fraca. E esse ácido aqui é forte. 4 menos 2 dá 2. Então, dá um ácido forte. Logo, se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, o meu caráter é ácido. Tá certo? Então, a pessoa já marcaria essa. Mas perceba que a questão é a que tem o pH mais baixo. Então, continuemos. K3PO4 divide-se em K+, vamos fazer direitinho, e PO4, 3 menos. Como que eu sei essas cargas? Esse 3 vem para cá para cima, então é 3 menos. E eu sei que aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. 2 menos, tá certo? Com o positivo juntará o H menos. Ok? Com isso, minha base fica neutra, KOH. O H mais vem para cá e o 3 desce, H3PO4. 4 menos 3 dá 1. Ok? Eu estou fazendo aqui, mas talvez você não saiba. O caráter dos ácidos oxiácidos, aqueles ácidos que têm o oxigênio, ele é determinado pela subtração entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios. Se esse número for maior do que 2, o meu ácido será forte, ok? Então aqui deu 1, então ele não é forte. E KOH é uma base forte, porque bases de família 1A, que é o potássio, elas são fortes. Então, a base é forte, o ácido é fraco, então esse caráter é básico. Então, não atende o que eu quero. Na2CO3.
Na+, juntando com CO3. 2 menos. Na junta com OH-. E aqui junta com H+. O 2 desce, H2CO3. Ok? Apaga aqui em cima para ficar neutro. 3 menos 2 dá 1. Então já deu ácido fraco. Então eu já sei que o caráter não vai ser ácido. Então já descarta. E eu sei que NaOH, base de família 1A, é forte. Aqui vai dar KOH mais HNO3. 3 menos 1 dá 2. Então aqui é forte. Só que o KOH também é forte. Então, se os dois são fortes, o pH dessa solução, eu não sei. Se ele me pedisse o pH dessa solução, ele precisaria me dar dados para descobrir. Mas eu não sei. Eu não sei quem vai predominar, se vai ser o ácido ou se vai ser a base. Quem é mais forte, se é o ácido ou a base. Então, eu não sei. Então, com certeza, essa não é a minha resposta. Porque eu sei que a minha resposta, ele tem certeza. NH4, 2 é só 4. NH4, OH, mais H2 é só 4. Se você ainda não sabe, esse daqui é o ácido sulfúrico, um ácido muito forte, ok? Então 4 menos 2 dá 2, então é um ácido forte. NH4OH é uma base fraca. Então a gente fica entre essa resposta e essa resposta. Só que entre o ácido sulfúrico e o ácido, esse ácido crômico, crômico, e esse ácido aqui, eu tenho que ficar com esse, porque o ácido sulfúrico é um ácido que você tem que ter em mente, que ele é muito forte, ok? Inclusive, algumas vezes ele pode ser letal. Mas, então ele tem um caráter muito ácido. Então, ele que vai me dar uma solução de pH bem baixo, ok? Nossa resposta, letra E. Próxima questão. Bom, galera, fomos na questão 72, vamos para a questão 73. Vamos ler? Uma equipe de cientistas franceses obteve imagens em infravermelho da saída de rolhas e o consequente escape de dióxido de carbono, o nosso gás carbônico, em garrafas de champanhe, que haviam sido mantidas por 24 horas a diferentes temperaturas. As figuras 1 e 2 mostram duas sequências de fotografias tiradas a intervalos de tempos iguais, usando garrafas idênticas e sob duas condições de temperatura. A figura permite observar diferenças no espocar, ou seja, quando a rolha vai sair, de um champanhe. A 18 graus logo no início, observa-se que o volume de CO2 disperso na nuvem gasosa não detectável na faixa de luz visível, mas sim do infravermelho, é muito maior do que quando a temperatura é de 4 graus Celsius. Numa festa de fim de ano, os estudantes utilizaram os dados do experimento para demonstrar a lei que diz. Bom, vamos entender essa questão. Bom, galera, vamos prestar atenção na questão. Observe bem que as figuras indicam tempos iguais, ok? Então veja, vamos olhar aqui. A figura 1 tem o champanhe, certo? Com a rolha ainda, depois a rolha se solta. E com isso a gente vê a dispersão do gás CO2 no meu ambiente. Então, a 18 graus eles tem mais CO2 no ambiente e a 4 graus tem menos CO2. Repare, vamos logo para a resposta certa, que é a letra B. A pressão de uma quantidade fixa de um gás em um recipiente de volume constante é diretamente proporcional à temperatura. O volume constante do recipiente é o volume da garrafa de champanhe, que é a mesma nos dois casos. Então, o volume de CO2 que vai sair, ele vai ser a pressão que vai soltar esse CO2, ok? Então, nessa temperatura maior, veja na figura,
a 18 graus, há mais CO2 no ambiente. Então isso quer dizer o quê? Que numa temperatura maior, a minha pressão vai ser maior. Então ela soltou mais gases CO2. Ok? E na temperatura de 4 graus Celsius, que é uma temperatura menor, houve uma menor pressão. Então houve menos dispersão, liberação de CO2 no meu ambiente. Ok? Isso é facilmente detectável. Perceba, eu vou mostrar uma coisa que é uma dica muito valiosa em época de vestibulares, a partir da lei dos gases ideais. Preste atenção no quadro. Bom, galera, repare aqui, a minha lei, né, especial dos gases, que é a PV sobre T, minha equação geral, é igual a PV sobre T. O que não me interessa essa parte aqui, né? Não me interessa no momento. Vamos analisar essa parte aqui. Eu tenho uma multiplicação e uma divisão. O meu volume, no meu caso, é constante. Então, eu não vou considerá-lo. Ou seja, eu tenho duas variáveis para olhar. Pressão, temperatura. Repare que, quando eles estão dividindo, repare na dica, anote. Quando eu tenho duas variáveis dividindo, não quer dizer que elas vão ser diretamente proporcionais. Se eu tenho duas variáveis multiplicando, então elas são inversamente proporcionais. Então, pressão e temperatura sempre serão diretamente proporcionais de acordo com essa lei. E pressão e volume, se a temperatura minha fosse constante, então pressão e volume seria inversamente proporcional. Bom, essa foi a minha questão 72. Vamos então, a questão 73. Vamos para a próxima questão 74. Ele me dá um texto. Ele me dá um texto sobre uma pesquisa, criar um algodão que é capaz de capturar elevadas quantidades de água no ar. Então ele me dá um polímero, ok? Na representação do polímero 1, observa-se a unidade da cadeia polimérica, que se repete N vezes, para a formação da macromolécula. Essa unidade polimérica apresenta um grupo funcional, classificada como... Bom, preste atenção então no quadro, o meu polímero e o que eu vou identificar nesse polímero, na minha unidade, certo? Preste atenção. Bom, galera, repare aqui na minha unidade polimérica que se repete N vezes, ok? Bom, eu vou representar aqui para vocês a minha resposta da questão. Que você simplesmente queria, a questão simplesmente quer de você o grupo funcional. Vamos representar. Aqui eu tenho um carbono. Isso é um carbono fazendo uma dupla O ligado com um N que está ligado com um H. Que grupo funcional é esse em que o meu nitrogênio vai estar ligado com uma carbonila? Que grupo funcional que é esse? É a minha amida. Então veja como que essa questão é fácil. Você simplesmente tinha que perceber, ok? Que eu tinha esse grupo funcional amida, C-O ligado com NH, tá certo? Então, essa foi a minha questão. Bom, galera, questão 75. Repare que um garçom deve levar um copo com água apoiado em uma bandeja plana e mantido na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo. O copo, com massa total de 0,4 kg, parte do repouso, descreve um movimento retilíneo e acelerado em relação ao solo, em um plano horizontal e com aceleração constante. No intervalo de tempo de 0,8 segundos, o garçom move o copo por uma distância de 1,6 metros, desprezando a resistência do ar. O módulo da força de atrito devido à interação com a bandeja em newtons que atua sobre o copo nesse intervalo de tempo é igual a... Bom, repara no quadro como é que a gente vai fazer. Bom, galera, aqui eu tentei representar mais ou menos como é que ficaria esse meu copo, né? Ele está na bandeja horizontal, ok? Então, pensa comigo.
pensa só um pouquinho. O garçom está com a bandeja. Então, imagina uma bandeja na minha mão. Então, ele está movendo-se. Ok? Então, ele está se movendo. Então, o copo ele não pode se mexer. Porque se ele se mexer, a água transborda. E ele pode escorregar. Ou seja, ele não pode. Então, ele é proibido de escorregar na bandeja. Mas repare que se o homem está se mexendo, automaticamente o copo está se mexendo em relação ao solo. Então, em relação ao solo, ele não está. Se eu pegar a minha posição do copo aqui, será uma. A posição do copo aqui será outra. Ok? Então, em relação ao solo, ele está se movendo. Então, é questão de referencial. O referencial é diferente. Em referência à bandeja, ele não se mexe. Em referência ao solo, ele se mexe. Então, eu vou ter o meu copo se mexendo em relação ao solo. Ok? Então, preste atenção. Ele me deu uma distância que ele percorreu, ou seja, a distância que o garçom percorreu em um intervalo de tempo dado. Como ele está? Ele partiu do repouso, ou seja, velocidade inicial, ou seja, V0, é igual a 0. Ele está em movimento retilíneo uniformemente variado. Como assim? Ele não falou isso no exercício, mas preste atenção. Movimento retilíneo acelerado com uma aceleração constante. Movimento retilíneo uniformemente variável, ou variado. Então, quer dizer que uniformemente a minha velocidade está se mudando. Uniformemente porque a aceleração é constante. Então, a aceleração é constante. Então, movimento retilíneo uniformemente variável. Então, eu já tenho a minha primeira equação. S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Espaço final, espaço inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Inicial é tudo zero. Então, S, que vai ser 1,6, é igual a A vezes T, que é 0,8, ao quadrado sobre 2. A aceleração minha vai ser o quê? 3,2 dividido por 0,64. Então, a minha aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, essa foi a minha aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, perceba aqui. Quais as forças que atuam sobre o copo? Peso normal. Normal e peso vão se anular. Eu vou ter a força de atrito aqui. A minha força de atrito, ela vai segurar que força? A força que a mão do garçom está fazendo na bandeja, ok? O garçom faz uma força, então há uma força F. Essas duas forças, F e força de atrito, que eu chamei de FAT, tem que se anular, porque as forças resultantes no meu copo têm que ser igual a zero, para ele permanecer em repouso na bandeja. E que força que é essa? Como que eu vou calcular essa força do garçom? Então, preste atenção, como que eu vou calcular essa força? Bom, galera, preste atenção. Vocês lembram da segunda, se não me engano, segunda lei de Newton? Ou terceira? Uma das leis de Newton. Bom, força é igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula é maravilhosa, que essa fórmula te acha tudo. Força é igual a massa vezes aceleração. Serve para qualquer força.
inclusive para essa força. Então eu vou ter uma força que vai querer mover o meu copo de massa 0,4 gramas para frente, vezes uma aceleração, que é a aceleração que o garçom está indo, está andando, que eu achei anteriormente, que é 5. 0,4 é 5, 2 newtons. 2 newtons é essa força aqui, só que o Fat tem que ser igual a ela para as duas se anularem. Então, o meu valor do Fat é 2 newtons. Resposta, letra A. Ok? O legal desse exercício é que envolve aqui dinâmica, né? Leis de Newton, envolve cinemática, que é as equações cinemáticas de movimento retilíneo, ok? Envolve esse equilíbrio, que me dá as forças resultantes igual a zero, ok? Bom, galera, esse foi o nosso segundo vídeo. Terminamos então, deixe-me ver. Terminamos questões 70, até a questão 75. Corrigimos todas as de Química, começamos Física e vamos no próximo vídeo para a questão 76. Nem precisa repetir, né? Gostou do vídeo? Dá um like, né? Um joinha pra gente. Se inscreva no canal para mais novidades e curta a nossa página no Facebook, ok? Se você teve alguma dúvida, não entendeu, quer dar uma sugestão, quer elogiar também, a gente está aceitando, pode ser no Facebook, na nossa página, ou no e-mail, né? Ok? Vamos até o próximo vídeo.